Tudo bem, irmãos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Isaías, sobre 2 capítulos que me marcaram muito, que contextualiza o período da tribulação, também fala sobre como que a igreja vai se comportar, como é que muitos irmãos, filhos de Deus vão se comportar nesse período de tempo, e tem detalhes ali maravilhosos que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, vai ser enriquecedor esse texto. Isaías, um profeta lá do Antigo Testamento, falando sobre um período tão importante que estamos muito próximos de enfrentar. Então tá, pessoal, fica comigo até o final. Forte abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo então, Isaías capítulo 30 do verso 1. Eu tenho algumas anotações, algumas marcações aqui, depois se você quiser marcar na sua Bíblia, no seu caderno para estudar, fica à vontade, beleza? Então ele começa assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre o pecado. Então eu frisei aqui alguma parte muito importante, que é essa narrativa que é Deus falando, exercendo um juízo contra esse povo, se refere a filhos rebeldes, ou seja, filhos. Depois a gente vai entender que Isaías, nessa escrita aqui, narrada por Deus, estava se referindo à igreja. Ele está falando de filhos que são rebeldes. Rebeldes, eles desobedecem a palavra de Deus, e eles fazem planos que não procedem de Deus e fazem aliança também sem a aprovação de Deus. E depois, agora no verso 2, a gente vai entender com quem que esses filhos rebeldes fazem aliança e fazem planos. Olha só: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Ou seja, a gente sabe que Faraó, ele tem uma referência com o anticristo, ele faz uma referência ao anticristo. No Antigo Testamento, Faraó, ele tem essa figura. O Egito, ele faz uma figura com a Grande Babilônia, que João descreve sobre a Grande Babilônia. A gente sabe que as pragas do Egito fazem uma referência aos toques das trombetas. Todos estão ligados um com o outro. Acontecimentos diferentes, porém estão ligados no mesmo espírito de profecia, para relatar, então, para trazer mais um zoom maior de como que vai acontecer as coisas no final. Deus usou esse período do Egito para fazer isso. E aqui ele fala que esse povo, ele busca abrigo à sombra do Egito. Talvez você se lembre, quando você lê Daniel 12, fala que com lisonjas, esse anticristo, ele perverteria o coração de muitos com lisonjas, presentes, com auxílios, com bonanças, com coisas boas, né? Esses filhos rebeldes, eles fazem então aqui abrigo no Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Então aqui a gente vê que toda essa confiança no sistema do anti-Messias, fazendo referência aqui à Grande Babilônia, vai se tornar em grande vergonha, porque na volta de Cristo, Cristo vergonhará todos os seus inimigos. E aqui ele fala que esse povo não servirá de nada, porque a gente sabe que todos aqueles que receberem a marca da B, eles serão lançados no lago de fogo. E aqui ele está falando então que esse povo e essa aliança, esse conforto temporário, servirá de vergonha e opróbrio para eles. Ok? Vamos continuar? Sentença contra a besta do sul. Então entendam que aqui ele está falando sobre a besta, a mesma besta que a gente vê em Apocalipse. Aqui ele fala sobre a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante. Então aqui eu já fiz a marcação porque a terra da aflição e angústia, a gente sabe que está se referindo à Turquia. Lembra que Apocalipse 2 ele vai falar sobre o trono de Satanás. Aqui ele está falando sobre a víbora e a serpente volante, que é o anti-Messias, tá? Levam aos lombos de jumentos as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Então aqui a gente sabe que quando o anti-Messias se levantar, ele vai se levantar com grande poderio militar, com grandes riquezas e tudo mais, né? Ele vai ter nas mãos todo tipo de suporte desse mundo. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros,
para sempre e perpetuamente. Então aqui Deus está falando que é para escrever, então, num livro, para que fique registrado para dias vindouros. Por que ele está falando aqui para dias vindouros? Porque essa profecia, ela além de ser algo temporal daquele tempo, também fazia referência a dias vindouros. Quais dias vindouros? Esses dias, da mesma forma, que os outros profetas também viram, como Daniel, Zacarias, Jeremias. Todos esses profetas viram esse dia. Chamam de diferentes nomes. O dia do Senhor, o grande dia, né? O grande e temível dia. Todos eles falam sobre esse momento que é o momento que antecede a volta de Cristo. Então ele está falando que essas profecias se referem a dias vindouros, e isso será lembrado perpetuamente. Por quê? Porque ficará registrado na memória de todas as almas esse momento de tamanha glória que é quando Cristo virá para governar definitivamente a terra. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, da vereda, e não nos faleis mais do Santo de Israel. Então aqui a gente vê que contexto que ele está falando aqui, João, verso 9. Ele está falando sobre o período da grande apostasia. Ele está falando que esse povo rebelde, que era visto como igreja, eles na verdade são filhos mentirosos, porque eles não querem ouvir a lei do Senhor, eles não se submetem à lei do Senhor. Eles acreditam na pré-tribulacionismo, eles acreditam no calvinismo, eles acreditam no trinitarianismo, eles acreditam em prosperar nessa terra, eles acreditam em coisas que essa terra pode lhes dar. Eles não acreditam na aprovação, eles não acreditam nos profetas, eles não acreditam nas profecias, mas por conta do egoísmo, do egocentrismo do coração dessas pessoas, eles pervertem e manipulam o evangelho de Jesus Cristo para os seus próprios benefícios, sejam eles emocionais, sejam eles de não sofrimento, sejam eles de não provação, entre outros tantos, eles fazem isso por conta disso. E aqui eles dizem também, a gente entra até no nível um pouco superior a essas doutrinas, que são, então, a apostasia daqueles que falam, não profetizei para nós o que é reto, né? Não fale sobre o Santo de Israel, mas nos conta ilusões. Então é exatamente o que a gente está vendo nos dias de hoje, com a manifestação da apostasia, que é as pessoas não buscando a verdade, não buscando a lei do Senhor, mas estão indo às igrejas buscando os seus benefícios próprios, buscando os seus interesses, as suas ilusões. Então tudo isso está se cumprindo, porque esses dias vindouros nos dias que nós estamos hoje. Então eles dizem aos videntes, né, não tenham visões, né, para nós, aqui ele falando de videntes, ele está falando sobre as visões acerca do arrependimento, sobre a conversão, a lei do Senhor e tudo mais. E não profetize mais para nós o que é reto, mas dizei-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda e não nos faleis mais do Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas não vão estar mais, não fale mais sobre a santidade de Cristo, não fale mais sobre a submissão aos mandamentos de Jesus, mas nos conta ilusões. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Então aqui, olha só, o Santo de Israel está falando, Cristo Jesus está proferindo esta palavra espiritualmente para a igreja de hoje. Visto que vocês rejeitam a palavra, vocês confiam na opressão e na perversidade. Aqui a opressão e perversidade faz parte de um movimento do anti-Messias. Então faz parte aqui da sociedade, faz parte da política, faz parte do sistema econômico, faz parte da religião. Tudo isso, as pessoas estão se apegando à opressão da perversidade, que a gente sabe que como está corrompido as coisas que a gente tem visto. E sobre isso, Jesus está falando que eles se estribam. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda vem de repente num momento. O que ele está fazendo a referência aqui? Imaginem uma parede grande. Daqui um pouco, ela começa a criar uma barriga. Você sabe que ela vai cair e a queda dela se dá de repente. Isso aqui ele está falando sobre a manifestação do Filho do Homem. Porque as nações da Terra não vão estar esperando Cristo Jesus voltar. Na verdade, eles estão desacreditando que Cristo vai voltar. Muitos da igreja vão desacreditar
né? Porque o mundo vai falar, e aí, cadê o Messias de vocês? E vai corromper o coração de muitas pessoas, falando que realmente Deus se esqueceu de nós. Consequência do quê? Do pré-tribulacionismo, que fala que Jesus vai voltar a qualquer momento, que logo a gente vai ser levado aos céus. E quando vier a perseguição, essas pessoas vão entrar em depressão, vão ter crises de ansiedade, vão ter sérios riscos e sérios problemas. E aqui a palavra de Deus está falando que nesse momento, qual que é o momento? Quando o mundo não espera, o mundo não está esperando Cristo. Por quê? Porque quem espera Cristo é a igreja. A igreja está esperando a volta de Cristo. E quais são os sinais? Os sinais, Mateus 24, 2 Tessalonicenses, Daniel 9, 10, 11, 12, todo Daniel, né, a gente pode falar, Jeremias, Isaías, Oséias, todos eles falam acerca da volta de Cristo, Apocalipse, porém não da forma como esses homens egocêntricos e egoístas estão querendo ensinar o povo, justamente por conta do egoísmo do coração, porque eles não querem ser provados e aprovados por Deus. E daí nesse momento aqui a palavra de Deus está falando que num momento eles serão pegos de surpresa. Verso 14, o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro e despedaçando sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Então aqui ele está falando que esses que se perverteram aqui, que buscaram abrigo nas massas nos braços do faraó, do antimessias, eles não vão ter espaço nem para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O que ele está falando aqui? Sobre o milênio de Cristo, sobre os trabalhos dentro do templo que nós exerceremos, né? Nós exerceremos. O sacerdócio caído exercerá, não sei se posso dizer sacerdócio caído, mas um sacerdócio que foi diminuído, que é o caso dos israelitas, que não vão receber a marca da besta, que vão entrar no milênio como nações, e eles vão ter aqui papéis de manutenção ali do templo de Ezequiel, que está lá do capítulo 40 até o 48, 49, que vai falar sobre esse templo que nunca foi construído na história da humanidade. Tem detalhes específicos. Por quê? Por que Deus deixa detalhes específicos sobre esse templo? Porque ele haveria de ser construído e justamente no milênio de Cristo Jesus, que é onde Cristo vai se assentar em Jerusalém, governará dali para todas as nações da terra. Ele fará convergir de todas as nações da terra para Jerusalém. Aí a gente tem várias profecias falando, né? Você pode ler Apocalipse 22, que vai falar que as nações, as folhas das árvores servirão para a cura das nações. Que cura? Que nações? As nações são esses povos que entrarão e herdarão o milênio de Cristo Jesus, não sendo igreja, não sendo eleitos como igreja, mas sendo então ali o povo, que é quem a igreja vai governar, que é quem a igreja vai reinar sobre estes. Isso não contam, né? Pois é. Então essas pessoas elas não acharão espaço nem para servir no milênio. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Ou seja, no período que veio a provação, eles não aguardaram no Senhor, eles não sossegaram a esperança dele na salvação de Cristo. Eles não confiaram naquilo que Cristo falou. Porém, então, eles não quiseram isso e foram procurar abrigo debaixo do sistema do antimessias. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, e pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixado como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Então aqui ele vai falar do verso 16, ele vai falar sobre a fuga. Por quê? Porque no toque das trombetas, a partir do primeiro toque da trombeta, eu digo a partir da meia semana, ou seja, a partir da quarta trombeta em diante, quando ali vão começar então os ais de Deus, a gente vai ver o quê? A gente vai ver os homens começar a fugir das cidades, a fugirem da face de Deus, porque eles vão começar a perceber a grande ira do Cordeiro contra as nações da terra, não contra a igreja. O Cordeiro não vai matar a igreja, como muitos acreditam, né? Como é que vão passar pela tribulação? Deus vai matar a igreja? Não, a ira de Deus é contra as nações, é contra a grande Babilônia. A igreja aqui está sendo guardada por Deus no deserto, a fim de contemplar a manifestação do Filho do Homem ao som da 7ª trombeta. Então é isso que ele está falando aqui. Agora, ele está falando aqui algo muito interessante, que 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. De quem que ele está falando aqui?
Ele está falando dos 144 mil eleitos, 144 mil, 12 mil de cada tribo, ou seja, a plenitude do corpo de Cristo. Está falando sobre as duas testemunhas que se referem, as duas testemunhas fazem referência à unção sobre de Elias e Moisés. Não duas pessoas literais que não morreram, como muitos acreditam, que vão vir nesses tempos. Não, não são isso. Mas é sim a autoridade, a unção das duas testemunhas. É essa unção que estará sobre a igreja. E essa unção que estará sobre a igreja fará sinais e prodígios. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui um texto que você pode ler depois e você pode ter clareza. Pode olhar Joel, o capítulo 2, o capítulo 1 vai falar sobre esse povo, que atrás desse povo, enquanto esse povo passa atrás, é destruição. Então, o que ele está falando? Que ele está se referindo que a autoridade que vai estar sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre as testemunhas de Cristo Jesus nesse tempo, fará com grandes sinais e prodígios. Farão grandes sinais e prodígios. Destruirão, afligirão a terra. Tanto que as duas testemunhas morrem no meio da semana, lembra? Nos 3 anos e meio. E o povo comemora, porque desde o início da tribulação até a metade da semana, essas pessoas, essas testemunhas, que são os profetas, que estarão profetizando na cidade, eles estarão assolando a terra, falando, não vai chover, as águas se tornarão amargas, as ervas serão queimadas. Então a gente tem várias referências do que esse povo e essa igreja estará proferindo. Por quê? Porque essa igreja estará sendo odiada. E a igreja estará pregando para que o povo não receba a marca do antimessias. E o povo, por não se converterem pela dureza do coração de muitos, odiarão muito a igreja pelos seus valores, pelos seus princípios, por acreditar em Cristo, e farão muitos sinais. E aqui ele está falando que nessa última período de tempo ali também, o que acompanhará desde o princípio da tribulação até o final dela, as pessoas fugirão dos profetas de Cristo Jesus. Né? Eles tentarão matar sim no começo da tribulação, da metade em diante, no começo não, mas da metade em diante eles vão matar as duas testemunhas, porém eles temerão, muitos fugirão da imagem dele por conta da autoridade, da manifestação do poder de Deus por meio dessas testemunhas. E aqui ele está falando que essas pessoas então elas serão deixadas como um mastro em cima do monte, como um estandarte no outeiro. Por quê? Aqui ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Aqui ele está falando sobre essas pessoas que serão deixadas ao som da sétima trombeta, quando nos encontraremos com Cristo nas nuvens do céu, e dali, então, receberemos os nossos galardões e voltaremos com Cristo Jesus, então, ali para Gog e Magog, para Cristo, então, terminar com todo esse povo, lançar Satanás, aprisionar Satanás, lançar o antimessias no lago de fogo e todo o povo dele. E iniciarmos, então, o milênio de Cristo Jesus. E aqui algo muito importante agora que nós vamos prosseguir é as promessas consoladoras para Sião. Eu vou ler aqui alguns versículos também para o vídeo não ficar tão grande para vocês entenderem. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então novamente aqui Isaías ele vai falar que o Senhor espera. Então 2 vezes a gente tem a palavra espera para ter misericórdia de vós. Ele dá mais uma chance. Ele espera. E ele fala que é bem-aventurado aquele que nele espera, que mantém o testemunho de Cristo Jesus até o fim. Lembra que Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque o objetivo justamente é esse, nós permanecermos, preservarmos a fé até o final. Porque o povo habitará em Sião. Olha só, onde que o povo habitará? Em Sião, em Jerusalém. Tá aqui, ó. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Então aqui lembra, tu não chorarás mais. Aqui faz a referência quando Jesus está voltando, que fala que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, toda a podridão do coração do homem será purificado. Então tudo aqui está fazendo referência a Mateus 24, a 2 Tessalonicenses, a Apocalipse, a Daniel, falando sobre esse período de tempo onde nós habitaremos de Jerusalém com Cristo Jesus e governaremos com ele para o mundo inteiro, sobre essas nações que não receberam a marca da B, né, e herdaram então o reino milenar. Certamente se compadecerá de ti, e ouvindo-a te responderá. Então aqui Deus ouvirá o clamor da igreja e responderá como? Com Cristo sobre as nuvens no céu. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Então, aqui 2 coisas, angústia e água de aflição. O Senhor vai nos dar pão de angústia e água de aflição. Por que, João, que ele vai fazer isso? Período da tribulação.
se aqueles dias seriam abreviados por conta dos eleitos. Quem são os eleitos? A igreja. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro povo, nem os judeus são eleitos de Deus. Não existe duas eleições. Existe uma única eleição que Cristo fez, que é a igreja de Cristo Jesus. Esse é o povo que vai receber por um pouco de tempo angústia e água de aflição. Porém, por que ele está falando que virá isso? Para provar o coração do homem. E ele fala, contudo, a partir disso, não se esconderão mais os teus mestres, e os teus olhos verão os teus mestres. Ou seja, falsos profetas, falsos irmãos da fé, todos esses, eles vão apostatar, eles vão abandonar. Então aqui eles estão falando que nossos olhos contemplarão os verdadeiros mestres de Cristo Jesus, os verdadeiros testemunhas de Cristo Jesus. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Aqui é o Espírito Santo de Deus movimentando e direcionando a igreja. Ei, ide por aqui, ide por ali, no período da tribulação. Quem vai nos direcionar, assim como a coluna de fogo com o povo hebreu, o próprio Espírito Santo vai nos direcionar nesse período de tempo. Lembra da mulher sendo levada para o deserto com asas de águia? Exatamente isso. O Espírito de Deus guiando a igreja nesse período de tempo. E terás por contaminado a prata que recobres as imagens esculpidas e ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-la fora como imunda e cada um dirá, fora daqui. Aqui Deus faz uma advertência para que a nossa fé, a nossa esperança não seja embasada a nada nesse mundo. Não seja a imagem de esculturas, fazendo uma grande crítica, forte crítica ao catolicismo e também ao mundo evangélico. Ele fala que tudo isso deve ser lançado fora e tratado como imundícia. E se tentar se aproximar, você diga fora daqui. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos no período de tempo que a palavra de Deus fala, sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia. Ou seja, sai do contexto também religioso. Essas grandes instituições estão todas poluídas, estão todas corrompidas. E aqui Deus está falando, está advertindo ao povo para sair delas e preservar a fé genuína em Cristo Jesus. Seja numa comunidade simples, seja se reunindo em casa, seja na simplicidade. Então, ele está fazendo uma grande divisão justamente para que nesse tempo, obviamente, não vai restar um cristão genuíno dentro do catolicismo e dentro do mundo evangélico desse pop gospel que a gente tem. Então o verdadeiro cristão, ele estará fora de todo esse sistema babilônico. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, como semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia. Ou seja, qual dia? O dia da volta de Cristo, quando Cristo vai remir. Depois, no milênio, o que ele vai fazer? O teu gado passará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha, e em todo o monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Então, o que ele está falando aqui? Quando que isso vai acontecer? No dia do Senhor, naquele dia. E a partir daquele dia, obviamente, ele está se referindo, né? Ele está falando que tudo isso no dia da grande matança, quando caírem as torres. As torres está falando sobre os dois chifres, está falando sobre a besta, sobre o sistema, sobre a grande Babilônia. Então ele está falando que quando Deus fizer a grande matança, quanto que é a grande matança? As taças do cálice da ira de Deus de Apocalipse, que é quando muitos povos serão exterminados pela ira de Deus, mortos literalmente. E aqui ele está falando que a ira virá e depois desse dia, da manifestação de Cristo no céu para julgar com juízo, então teremos assim. E aí ele fala aqui, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga de golpe que ele deu. Olha só, a chaga de golpe que ele deu, a provação que foi dada por Deus. Para quê? Para adornar a igreja com vestes santas. Então Deus manda a aprovação justamente para isso. E ele está falando que, como que vai ser o milênio? A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior. Ele não está falando de calor extremo, ele está falando sobre a glória do milênio. E ele fala como a luz de 7 dias, ou seja, 7 faz uma referência à plenitude, né? No dia em que o Senhor, então, atar a ferida. Então, o Senhor vai curar. Né? Ele vai dar a ferida, que é uma grande perseguição, mas ele vai curar a ferida, essa chaga, e vai curar. O que ele está se referindo? A morte, porque a morte será extinta da igreja. Os eleitos, a igreja, não vai mais morrer. Não vai ser dominado pela morte, porque fizeram parte da primeira ressurreição. Lembrando que são 2 ressurreições. A igreja fez parte da primeira ressurreição e recebeu o galardão, o corpo glorificado, e a partir de então toda a ferida da morte foi curada. Então eu vou ficar por aqui.
Aqui depois tem o julgamento da Síria e tudo mais, se vocês quiserem continuar ou quiserem que eu traga mais vídeos sobre isso, deixe seu like, deixe um comentário para que o vídeo seja propagado. Então, forte abraço a todos, a graça e a paz.